Com a saída da relatoria do caso Master, né, o Toffoli pode achar que ele vai ter uma vida mais tranquila agora, não vai aparecer tanto nas manchetes, mas eu não sei se é isso não, tá? Pode ser até pior. Porque agora que ele não tem como se proteger, o cheiro de sangue está no ar. Sabe o que acontece com isso, né? Você está no mar ali, meu amigo, o cheirinho de sangue traz os tubarão para morder o pessoal. E tem um monte de gente que quer a vaga do Toffoli, né? Principalmente o Alcolumbre e o Pacheco, que querem mais uma vaga no STF para o Pacheco. No caso, né, que tinha sido combinada, o Lula faz questão de botar o Bessias na vaga do Barroso. Aí o pessoal quer mais uma vaguinha para botar o Pacheco, porque o Pacheco acabou do ponto de vista político, né? Então ele iria para o STF, seria o combinado. Então, assim, tem um monte de gente querendo morder o Toffoli. O desgaste no STF pode incendiar o Senado. E tem um ponto muito importante nessa história toda, que é, isso tudo explica, né? A gente já tem informações sobre o contato do Toffoli com o Vorcaro e coisa e tal, mas até aqui ninguém explicou como que o Toffoli conseguiu se tornar sócio do Tayaya, que é um empreendimento de milhões e milhões de reais. Eu já falei para vocês, o Toffoli ganha bem pra caramba, esses ministros do STF ganham bem pra caramba. Mas não dá para comprar resort de 200 milhões não, meu amigo. Isso aí é outro patamar de riqueza, é outro nível de riqueza ter um empreendimento desse tamanho, né? E aí tá faltando, como lembra o Cláudio Dantas aqui, ó, apanhado em transações milionárias, Toffoli admite que foi sócio oculto do Tayaya. Agora ele tem que dizer onde é que ele tirou o dinheiro para comprar o resort, né? E o problema é que a gente já sabe de onde é que veio esse dinheiro. Veio de corrupção, veio de roubo, né? Vamos entender esse caso aqui, porque tem a indicação de como que foi criada a empresa do Tayaya, a Maridit, coisa e tal, e até já tem o caminho das pedras para chegar na corrupção do Toffoli. Eu imagino que a situação não vai melhorar para o Toffoli daqui para frente não, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Mestre Sifu, Lolita Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Caso Toffoli, o desgaste no STF pode incendiar o Senado, né? O Toffoli pode estar achando que agora ele viu, agora já não sou mais relator do Banco Master, não tem mais por que o pessoal ficar fuçando, né? E não é bem por aí não. Agora que ele não é mais o relator do Banco Master, né? O cheirinho de sangue da galera, meu amigo, agora que vão para cima dele mesmo, né? Aqui, ó, crise amplia pressão por CPI do Banco Master e impeachment e desgasta ainda mais o Supremo, né? O STF ganhou protagonismo demais nos últimos anos, já estava meio contratado que seria tema eleitoral esse ano, segundo o Benedito, né? O Benedito, no caso, é o José Benedito da Silva, que é colunista aqui da Veja, né? Antes, as críticas estavam muito concentradas nos julgamentos do 8 de janeiro. É o que eu falo para vocês. O STF estava se fiando desse negócio. Vamos destruir Bolsonaro. E aí, como tinha muita gente querendo, isso, bate no Bolsonaro, Xandão. Enquanto estavam fazendo isso, beleza, o pessoal deu uma folga para o STF. No momento que condenou Bolsonaro, o Alexandre de Moraes comprou a cadeia dele, comprou o quartinho, a celinha dele na cadeia. Porque agora não tem mais ninguém para proteger ele, não tem mais ninguém interessado nele, porque ele já fez o que ele tinha que fazer. Né? Agora, meu amigo, o único lugar que o Alexandre de Moraes pode ir é para a cadeia. Né? E isso vale para vários ministros lá do STF no final das contas. Aqui, ó. O pessoal está reclamando aqui que o problema foi a condução do Toffoli do processo. Né? Ele não ficou exposto apenas por ter relação com o resort. Ele caiu pelo comportamento errático durante o processo. Mas isso daí não é isso, galera. Olha só, comportamento errático durante o processo, ninguém teve comportamento mais errático durante o processo do que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes fez merda, uma merda atrás da outra, uma sequência de merda, uma metralhadora de merda que foi o Alexandre de Moraes do ponto de vista jurídico, no caso do, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Ele só fez merda. Mas, como era interesse da imprensa que ele prendesse o Bolsonaro, ficaram lá passando pano pro cara, né? Agora a coisa ficou feia, agora a coisa pegou, né? Ficou claro o absurdo que é isso daí. E o caminho, meu amigo, ainda vai ter muita destruição de reputação no STF para baixo ainda, né? Teve a questão do sigilo, teve a questão da escolha dos peritos, teve a questão do acesso à Polícia Federal aos materiais, tudo isso alimenta desconfiança. Teve a questão da viagem no jatinho para ver o jogo do Palmeiras lá em Lima, né? Que, pô, vamos combinar, né, meu amigo? É complicado isso daí, uma coisa estranha isso daí, né? Mas, de todos esses problemas que eles estão apontando aqui, falta um problema fundamental que lembra que o Cláudio Dantas
De onde é que o Toffoli tirou dinheiro para comprar o resort do Taiaiá? Né? O resort do Taiaiá é um empreendimento caro, bicho, milhões e milhões de reais que vale aquilo ali. Né? O juiz do STF ele tem um bom salário, eu sei que é um bom salário. Qualquer um que pensa assim, não, tem 50 mil por mês e coisa e tal, pô, saláriozinho bom pra caramba. Mas e aí, como é que com 50 mil por mês tu gasta 20 milhões de reais no negócio? Cara, é outro patamar, é outro nível de riqueza que você precisa ter para ter um resort daquele, né? E aí, que estão surgindo outras coisas. Tem mais patrimônio imobiliário ligado a Toffoli, que já soma 20 milhões de reais no Distrito Federal. A gente não está falando do Taiaiá aqui não, tá? Aqui é outras coisas que estão em nome do Toffoli, né? Levantamento sobre registros cartoriais no Distrito Federal apontam que o ministro do STF, Dias Toffoli, sua filha e pessoas próximas adquiriram uma série de imóveis nos últimos anos, concentrados sobretudo em áreas valorizadas de Brasília. Somados, os bens ligados ao núcleo familiar e ao escritório associado ao Toffoli alcançam cerca de 26 milhões de reais em valor de mercado. Repara que aqui, ao invés de eles fazerem com o Bolsonaro, eles pegaram os primos do Bolsonaro distante pra caramba. Pegaram toda a família do Bolsonaro para achar imóveis significativos. Aqui não. Aqui é só a família do Toffoli mesmo, ali, o núcleo familiar do Toffoli e o escritório dele, e já deu 26 milhões de reais em valor de mercado, né? A aquisição mais recente foi feita em fevereiro do ano passado pela filha do ministro, Pietra Ortega Toffoli. Ela comprou um apartamento de alto padrão, com 154 metros quadrados, no setor noroeste, região mais cara da capital, não sei o que é lá. E tem mais um monte de coisa aqui, né? Ou seja, a grande dúvida é essa, como é que o Toffoli conseguiu esse dinheiro todo, né? Lembra, antes dele se tornar ministro do STF, ele era advogado do PT. Não ganhava tanto assim, não. A família dele é família de classe média, então ele não tem dinheiro de família para dizer que é seu, né? Aqui, ó. Aí a dica é o primo do Toffoli. Tá aqui, ó. O senhor Luiz Felipe França tá trazendo pra gente aqui, ó. Anotem esse nome. Mário Humberto Degani. Mário Humberto Degani é o primo do Toffoli, tá? E se ele abrir a boca, Dias Toffoli não aguenta mais 15 minutos como ministro. Ih, rapaz. Olha um cara bom para chamar na CPI aí, ó. Ele é o fundador do Taiaiá e primo do ministro. Aliás, lembra como é que era o nome da empresa que era sócio do ministro, né? Que é a Mari DT. Mari Dias Toffoli, Mário Humberto Degani, né? Então ficou Mari, pegou só o iniciozinho do nome do cara, Mari DT. É a empresa das amiguinhas ali, né? Aqui, ó. Ele é fundador do Taiaiá e primo do ministro. Ele é empresário, tá? Esse primo dele tem dinheiro. Depois que o primo famoso transformou o resort em padieiro, ele saiu da sociedade e criou um novo resort na Praia do Cuca, que fica ao lado do Taiaiá. Tem a imagem aqui, ó. Esse vermelho aqui é o Taiaiá, esse amarelinho aqui é a Praia do Cuca. E tem duas ilhas aqui também que são do cara também, né? Então isso daqui é os empreendimentos dele. Ele vendeu a parte dele no resort, no Taiaiá, e comprou essa outra área aqui do lado, né? Pagou 700 mil reais pelo terreno do seu novo empreendimento em 2024. Acontece que em julho de 2025, 2 semanas antes de sair da sociedade do Taiaiá, ele representou a empresa na compra de outro terreno, igualmente ao lado do seu antigo resort, mas agora pagando 26 milhões de reais. Então repara que coisa estranha, né? O resort comprou uma área também ao lado do resort Taiaiá, mas pagou 26 milhões de reais, e enquanto ele pagou 700 mil reais numa área equivalente. Olha só, vou mostrar para você, tem um mapa aqui, o mapa aqui. Essa área aqui foi a área comprada por 26 milhões de reais, ela pertence ao Taiaiá, e essa áreazinha aqui foi 700 mil reais. 700 mil reais é muito dinheiro, né? Mas repara de onde é que veio esse dinheiro todo para comprar essa outra área, né? Tem essa flutuação de preço aqui, é justamente porque tem treta nessa história, né? Além do resort, ele é dono da Ilha 54, que fica em frente aos 2 hotéis. Apesar de ser um espaço alugado para eventos e grandes atividades, a atividade registrada lá é lavanderia. Lembrando que Mário Degani e Euclides Gava, os dois fundadores do Taiaiá, saíram da empresa depois da entrada do Toffoli. Então o Mário Degani, o Mari da Mari DT, ele entrou no coisa do Taiaiá e chamou o Toffoli para entrar também. O Toffoli botou o dinheiro lá na parada, né? Mas ainda resta esse problema. Ok, o primo dele é o cara do negócio, mas o primo dele não tem por que ajudar o Toffoli. Por que o primo vai ajudar o Toffoli? Né? Ele pode até querer ajudar o Toffoli, mas pô, e dinheiro, né? Aí olha que coisa curiosa. Com a ajuda do Luiz Felipe França, que é esse que falou aqui, o João Luiz Mauad
diz que descobriu como que a empresa Maridit se tornou sócia de um resort que vale milhões. Lembra, em 31 de agosto de 2020, a Maridit, empresa cujo ministro alega ser sócio, foi fundada em Marília, São Paulo, né? Com um capital social de 150 reais. 150 reais. Quando você monta uma empresa, você pode botar o capital social que você quiser. Você não precisa botar muito dinheiro na empresa. Pode montar uma empresa com merreca, não tem problema nenhum, né? Apenas 3 meses depois, a mesma Maridit vira sócia do Resort Taiaiá, passando a ser dona de cotas que representam 4 milhões de reais. De onde é que saíram esses 4 milhões de reais? Olha só, o resort reconheceu uma dívida com a empresa do ministro na exata medida do valor de 33% da sociedade e transformou essa dívida em capital do resort. Então, do nada, uma empresinha pequenininha montada ali pelo Toffoli e os irmãos dele ali, né, que é Maridit, que pode ser Maridit de Mari, que é o Mário, o primo dele, né, e DT Dias Toffoli. Ele criou a empresa que não tinha nada, e aí o resort reconhece, eu estou devendo 4 milhões de reais, descobri aqui do nada que eu estou devendo para esse pessoal. Ô empresa que eu estou devendo 4 milhões de reais, você aceita ser minha sócia? Eu te dou cotas de 4 milhões de reais para você ser minha sócia. Lembrando que hoje em dia esses 4 milhões se transformaram em 20 milhões, porque o resort cresceu, né? Então, transformou essa mesma dívida em capital do resort, ou seja, foi assim que deram o dinheiro para o Toffoli. O resort, que já era do primo dele, deu o dinheiro para ele através de uma empresa em que o primo também é sócio e o Toffoli também é sócio. Ou seja, o primo está envolvido na maracutaia. Então é fácil de chamar ele para depois explicar onde é que veio esse dinheiro, no final das contas. Porque lembra que aí depois disso tudo aqui, veio o fundo Arlim, que é do Banco Master, e comprou a porra toda. E aí deu dinheiro para todo mundo, e tanto para o primo quanto para o Toffoli, né? Ou seja, o primo é a chave para descobrir a merda do Toffoli. Como que o Toffoli multiplicou esse dinheiro todo aqui? E pronto, aqui, ó. Mensagens no caso do Master levam a CPI a mirar Toffoli e Moraes. O pessoal da CPMI do INSS está querendo ouvir o Toffoli, querendo ouvir o Alexandre de Moraes. Não vai ser fácil fazer isso, né? Porque certamente o STF vai bloquear. A recomendação é: chama o senhor Mário Humberto Degani. O senhor Mário Humberto Degani está enrolado até o pescoço nessa história. E mais do que isso, parece que ele quer se afastar disso. Ele saiu do Taiaiá, ele comprou outra coisa, foi para outro empreendimento, deu um jeito de se afastar do Toffoli, porque ele já viu que vai dar merda. Então ele deve estar muito interessado em fazer uma delação premiada, entregar o Toffoli para tentar salvar o rabo dele, né? Olha que oportunidade única isso daí, né? Tá tudo explicado aqui. Que coisa maravilhosa. Já pensou, você está andando na rua e de repente alguém vira para você e fala: tô te devendo 4 milhões de reais, toma aqui ações da minha empresa para pagar por esses 4 milhões de reais. Não é uma coisa maravilhosa? Só acontece com o Toffoli esse tipo de coisa, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.